Olá, bom dia. Bem, sou o professor Jean Luiz de Souza, acupunturista e presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura. Hoje são 2 de outubro. Eu estou aqui para bater um papo com vocês, na verdade. Mais uma vez trazer à tona. Acabei de ouvir uma entrevista na rádio EBC do presidente do Colégio Médico de Acupuntura, como sempre, trazendo em uma entrevista várias falácias e asneiras, né? Algumas asneiras que ele coloca onde ele, num invencionismo patético, ele vem trazer uma especialidade médica de acupunturiatria e dizendo que isso, inclusive, a acupuntura é ato cirúrgico, né? Outra sandice é querer levar a acupuntura somente pela explicação neuromoral, né? Nós sabemos que a acupuntura é uma arte milenar que tem suas bases na medicina taoísta, na lei do Yin e do Yang, nos 5 elementos, no Zanfu, enfim, uma base totalmente diferente da medicina hipocrática. E ele tenta ainda, de pior maneira e pior espécie, confundir a população brasileira, tentando confundir as resoluções e normativas de conselhos, que são resoluções intracorpores, com decisões judiciais que julgaram essas resoluções. Inclusive a própria resolução do Conselho de Medicina também é uma resolução que não tem valor no mundo jurídico, porque, na verdade, nós sabemos que o exercício da acupuntura é livre no Brasil, assim determina a Constituição. A acupuntura tem Código Brasileiro de Ocupação no Ministério do Trabalho. O nome dado a essa ocupação é acupuntor ou acupunturista. Não existe essa coisa de acupunturiatria, acupunturiatra. Muito me espantou também ele dizer que existe apenas 4.000 médicos especialistas em acupuntura no Brasil, né? E nós sabemos que nós temos mais de 5.000 municípios, quer dizer, nós não teríamos nenhum médico para cada município, e nós somos 160.000 acupunturistas de outras profissões, entre as profissões regulamentadas e os acupunturistas tradicionais. Eu gostaria de comunicar que nós já estamos fazendo a juntada dessa entrevista junto ao processo que já vem tramitando e agora em segunda instância com relação a essas sandices, a essas falácias, a essa fala patética que infelizmente, a gente tem que vir a público rebater, porque não dá para ficar calado frente a tantas improbidades, a tantas mentiras. É um mentiroso que fica trazendo uma desinformação, prestando um desserviço à população brasileira. Coloca que a acupuntura é especialidade médica dentro do SUS. A acupuntura está dentro do SUS de forma multiprofissional, de acordo com a política de práticas integrativas e complementares. E, consequentemente, não dá para a gente ficar ouvindo mais isso. E tanto o CFM quanto o colégio, quanto o CRM são réus na Justiça Federal por denúncia do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, esses processos estão em segunda instância e nós estamos hoje, através do CRAENG, da SBA e da FENAB, fazendo juntada desse áudio, que na verdade é uma entrevista dada à rádio EBC, que eu não sei nem que rádio é essa, na verdade, quer dizer, ele procura veículos de pouca amplitude, mas para ter as suas falácias divulgadas na mídia,
né? E, consequentemente, fazer com que esses áudios se reproduzam automaticamente pelas redes sociais. Eu peço que os acupunturistas compartilhem este vídeo e não compartilhem a entrevista, porque a entrevista só presta um desserviço à população, cheia de pegadinhas, comparando a situação da China com a situação do Brasil, e mesmo que se comparasse, não é como ele está dizendo, e nós não temos que comparar com nada, nós temos que comparar as nossas leis, nós somos regidos pela Constituição Federal. E mais uma sandice é que compete ao Congresso Nacional a definição do exercício da acupuntura no Brasil. E nós temos hoje um projeto de lei que se encontra na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, tem como relator o senador Girão, e, consequentemente, esse processo só não caminhou ainda em função da pandemia que nós estamos vivendo. Então, por favor, compartilhem este áudio. Esse senhor presta um desserviço há vários anos, a entrevista cheia de mentiras que simplesmente dá asco de ouvir, dá asco. Eu já cansei de vir às redes sociais, mas quando eu vejo novas falácias, novas mentiras, situações patéticas sendo dita por um médico extremamente corporativista e que não sabe o que fala, ele não sabe o que diz, ou se sabe, é pior ainda, porque tenta confundir a população no que tange ao exercício da acupuntura no Brasil. Então, finalizando, a acupuntura continua sendo de livre exercício. Quem exerce acupuntura é acupunturista. Consequentemente, a acupuntura será em breve regulamentada pelo Congresso Nacional e assim nós teremos essas babaquices que eu digo, essas falácias, essa coisa patética que deixa a gente indignado frente a um presidente de um organismo ligado à classe médica vir prestar esse desserviço. Mas nós hoje já estamos fazendo a juntada dessa entrevista no processo que corre na Justiça Federal e, consequentemente, outras juntadas nós já fizemos e esperamos que a Justiça venha colocar o devido processo, né, dentro do devido processo legal, como que se deve ser e impedir que determinados tipos, como nós fazemos solicitação, como determinados tipos de matérias como essa, venham a ser divulgadas, venham a ser propagadas à população brasileira. Então, muito obrigado, peço que compartilhem esse vídeo, peço que esse vídeo, sim, nós trazemos sempre a verdade. Nós lutamos pela verdade, lutamos pela regulamentação da acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, mas jamais podemos, enquanto esse processo não acontece, admitir esse tipo de falácia, esse tipo de entrevista patética, esse tipo de informação mentirosa que tenta usar os atributos da lei, não diz em momento nenhum nas decisões que foram propagadas pela Justiça, elas anulam as resoluções. E, como tal, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina também não tem valor legal. Ela é uma resolução intra-corpore e que só vale para os seus jurisdicionados. E ele tenta, de maneira patética, tentar ludibriar a imprensa e a população brasileira. Muito obrigado. Por gentileza, façam a divulgação desse vídeo para que a verdade possa ser levada à população, aos profissionais e, inclusive, ao próprio Ministério Público Federal. Muito obrigado.